animar, né, irmãos? Vamos nos animar, que quando os irmãos estão animados aí também, o pastor também fica animado aqui na frente, amém? Pai do Senhor, Neide, Pai do Senhor, meninas, eu sei que todos nós, né, já enfrentamos aí, a maioria aqui, né, já enfrentou um dia de trabalho, irmãos, mas Deus, Ele renova as nossas forças e nos faz subir alto, voar alto como águias, é o que diz a palavra dEle para a glória e honra do Senhor. Hoje essa lição é mais uma lição poderosa, lição número 6, e nós estamos estudando aqui, o quarto trimestre de 2021, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, ou seja, para todos nós. Abram aí na lição número 6, e a lição número 6 vai dizer, Paulo no poder do Espírito. Lição número 6, Paulo no poder do Espírito. Texto áureo, irmãos, texto áureo está lá em Atos, capítulo 19, versículo 6, onde vai dizer, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática, uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se queremos ser bem-sucedidos nessa nossa caminhada, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos lá para a leitura bíblica em classe, já está pronto aí, Pedro? Leitura bíblica? Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7, hoje é bem pequenininha, né? Então os irmãos leiam aí, vão acompanhando aí na revista e o Pedro vai colocar aí em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que havia Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Objetivo geral, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Irmãos, viver na plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito nos capacita a ter dons espirituais e também o fruto do Espírito, e os dois são essenciais nessa nossa caminhada, né? Um exemplo de uma pessoa que viveu na plenitude do Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele assumiu a forma de homem, né, de figura humana. Ou seja, Jesus Cristo ele veio como homem nessa terra. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi batizado ali nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, ou seja, revestiu ele de poder. E Jesus ele viveu a plenitude do Espírito. Por isso que ele operou aí grandes milagres extraordinários, né? Porque como homem, ele viveu na plenitude. Então, a plenitude do Espírito capacitou ele para ele operar esses milagres extraordinários como homem, né, nessa terra aqui. E também Jesus Cristo ele manifestou ali todo o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade, benignidade, né? O fruto do Espírito. Então, é a importância da gente buscar sempre a plenitude do Espírito. É claro, irmãos, tem certas ocasiões que nós podemos estar cheios do Espírito Santo e outros dias não, né? Então a Bíblia nos ensina a buscar todos os dias. Não é que vai ser cheio uma vez e vai ser cheio pro resto da vida, né? A Bíblia nos ensina a buscar esse enchimento todos os dias. E nós vamos aprender aqui, porque eu quando era novo convertido mesmo, eu tinha mania de orar assim, né? Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito. É claro que nós podemos orar. Só que a Bíblia dá uma ordem, fala, enchei-vos do Espírito. Então o Espírito Santo já está aí disponível. É como se a água estivesse ali, né? Essa água está aqui disponível. Só basta eu pegar e beber, né? Que ela já está aqui, já está disponível a todos.
Então nós temos, né, essa responsabilidade de buscar esse enchimento. Vamos lá, objetivos específicos. Irmãos, uma coisa importante, hoje nós vamos falar de poder. A Bíblia fala, né, sobre o poder de Deus. Certa vez, Pilatos estava diante de Jesus e falou: eu tenho poder para te libertar, eu tenho poder para te prender, ou poder para te libertar. E Jesus falou: poder nenhum você teria se do alto não fosse te dado. Então todo poder emana de Deus. Até o poder que Satanás tem, né, surgiu da onde? A origem de Deus, né? Ele que usou como rebelião, como rebeldia contra Deus e acabou se tornando um anjo caído. Mas todo poder emana de Deus. Satanás, ele possui poder? Possui. Mas Deus, ele possui todo o poder. Está tudo no controle dele. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de poder, nós podemos aqui lembrar rapidamente de vários exemplos de poder. O maior poder que Deus nos deu foi o poder da salvação, né? O apóstolo Paulo falou: não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para salvação. A Bíblia também fala que Deus, ele nos concede o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1, versículo 12, fala: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus também vai dizer que Deus, ele nos dá poder para superar as nossas limitações. Olha só, a Bíblia fala: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, vários exemplos de poder na Bíblia, né? Diz também que nós somos um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, né? Somos vaso de barro, mas a excelência do poder que habita dentro de nós vem todo de Deus. Então nós temos um poder que opera dentro de nós, daqui a pouco nós vamos ler isso. Vamos lá, objetivos específicos. Expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Espírito Santo é uma doutrina bastante importante para a igreja, que nós nunca podemos deixar de falar do Espírito Santo. Certa vez, um escritor escreveu um livro, né, um cristão, ele escreveu um livro e esse livro chamava assim: Espírito Santo, o Deus esquecido. Porque uma certa época quase não se falava de Espírito Santo. Aí falou: Espírito Santo, o Deus esquecido. Então, é sempre importante estarmos lembrando e aprendendo a doutrina do Espírito Santo. Já estudamos uma vez, não já? Pneumatologia, já estudamos a doutrina do Espírito Santo. Nesses estudos bíblicos que a gente faz aqui, nós já estudamos, né? Não foi aqui, foi na outra igreja, mas nós já estudamos sobre isso. Vamos lá, vou ler aqui, interagindo com o professor, os irmãos prestem atenção. Diz assim, ó: os obstáculos no caminho da vida cristã são numerosos. Só o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente entre esses obstáculos. Quando Paulo exerceu o ministério, o Espírito foi agente fundamental para que o apóstolo combatesse o bom combate, terminasse a carreira e guardasse a fé. Paulo começou a caminhada no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. Sua unção é indispensável para a nossa caminhada com Cristo. Não podemos viver sem Ele, muito menos extinguir a sua presença em nossas vidas. Vivamos na plenitude do Espírito Santo. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito, né? Não extinguais o Espírito que habita dentro de vocês. Então, o Espírito Santo, ele é como uma chama que ela pode ser apagada. Se a gente não alimentar a chama, o que a chama faz? Ela se apaga, né? Então não podemos deixar essa chama apagar. Introdução. Movidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Então vamos lá para o tópico 1. Tópico 1, vamos ler o primeiro subtópico que diz, tópico 1 diz: pregando a Cristo no poder do Espírito. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Subtópico 1 vai dizer assim, ó: Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus,
que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Os irmãos memorizem aí, quando Paulo chegou em Jerusalém, que tem uma história muito interessante, quando Paulo chegou em Jerusalém. Vai dizer que ele falava ousadamente. Então veja que o Espírito Santo, ele é um Espírito que nos dá o quê? Intrepidez. Eu creio que a maioria de nós temos problema com a timidez, né? Às vezes ficamos ali acanhados, ficamos tímidos, mas o Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita a superar isso. Já dei meu exemplo aqui várias vezes. Quem me vê aqui hoje dando esse estudo bíblico, irmãos, nem sempre foi assim. Eu, quando estudava, que precisava apresentar trabalho lá na frente do colégio, que tinha que ir lá na frente, quando eu sabia que era o dia, né, que era de apresentar trabalho lá na frente, o que eu fazia? Eu faltava a aula para não ir. Faltava porque eu ficava com vergonha, irmãos. Não sei se hoje em dia, né, os irmãos que ainda estudam aí, tem, Sara, hoje em dia ainda, de apresentar trabalho, ir lá na frente? Você tem coragem de ir? Falar? É difícil, né? Eu também não tinha não, irmãos. Eu já cheguei a ficar de recuperação, porque eu não fui lá na frente apresentar trabalho, que eu fiquei com vergonha, irmãos. Quando eu cheguei na igreja, já desse testemunho, eu ficava escondido. Então, isso serve de exemplo, né? Serve de inspiração também para os irmãos. Fala, pastor, até que queria dar um testemunho, até que eu queria falar, eu queria até pregar, tenho vontade disso, mas eu tenho muita vergonha. Só que o Espírito Santo nos faz superar isso. Às vezes os irmãos pensam que eu estou aqui na frente, os irmãos acham que eu muitas vezes não estou tímido, não? Muitas vezes, irmãos, estou tímido aqui, às vezes estou nervoso, às vezes não, sempre. Fico meio nervoso, dá aquele friozinho na barriga. Quando eu me preparo aqui com os irmãos, tudo olha para mim, oh meu Deus, me ajuda. Irmãos, porque dá isso aí, né? O nervosismo de estar na frente. Só que, irmãos, o Espírito Santo dá intrepidez. Já fiz programa de rádio também. A primeira vez que eu fui para a rádio, irmãos, minha voz ficou tão trêmula, de tanto nervosismo, que eu quase que não volto no outro dia. Só que aí eu pedi ajuda para Deus, pedi o poder de Deus, irmãos, e depois comecei a fazer, e fiquei foi anos fazendo. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a superar as nossas limitações, irmãos. Olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, primeira referência de hoje. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que a palavra, não é isso? 2 Timóteo, botou? Capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Em algumas traduções de covardia, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em umas traduções vai dizer assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de poder, de amor e de equilíbrio. Então, veja que é um poder que o Espírito Santo nos dá também. Tem também 1 Coríntios 2, versículo 4. Coloca aí, Pedro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu quero até ler algo aqui no meu livro, irmãos, que eu separei. Por que o pregador, né, quem é vocacionado para pregar a palavra de Deus, por que ele tem essa vontade de pregar, essa intrepidez, né? Não desanima, às vezes desanima, né? Mas não desiste, nunca desiste, tem essa sede de pregar a palavra. Os irmãos veem, pregador ele tem, pregador quer pregar, né? Quer falar, quer pregar na igreja, quer pregar no evangelismo, às vezes quer mandar uma mensagem ali, quer pregar na rádio. Pregador já tem esse chamado, ele tem isso dentro dele. E quem é que dá isso? Quem é vocacionado? Quem dá isso é o Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. Eu separei aqui no meu livro uma mensagem, diz assim, ó: a mensagem de Cristo age no coração e na mente de um vocacionado como uma centelha de fogo que não se apaga nunca. E o desejo de avançar e anunciar a palavra a outros é muito forte. Olha, o desejo de avançar e anunciar a palavra a outros é muito forte. É algo que é mais forte do que nós. Então diz assim, ó: na verdade, um homem cheio do Espírito Santo não vê obstáculos para pregar a Cristo, porque o desprendimento é total. Nada físico ou material prende uma pessoa cheia do Espírito. Então muitas vezes nós podemos falar: pastor, estou desanimado, o que fazer? O que fazer? Se encher do Espírito Santo, irmãos, que é o Espírito Santo é que vai nos dar essa força. Eu lembro quando nós abrimos essa igreja. Quando nós abrimos essa igreja, presbítero, teve só um culto.
Depois que teve esse primeiro culto, já veio esse negócio de pandemia aí, já mandou fechar tudo. Mandou fechar tudo. E quando mandou fechar tudo, eu falei, Senhor, e agora? O Senhor mandou abrir, como é que acontece essas coisas? Mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor mandou abrir por um propósito. Só que eu fiquei pensando, e agora? Irmãos, a gente podia cair na zona de conforto, né? Tá vendo aí, né, Deus? Fechou, não foi culpa minha. Bem que eu queria estar lá, mas já que fechou, vou fazer o quê? Poderia ter ficado quietinho ali, né? Arrumado o dinheiro de pagar, que não é muito caro mesmo o aluguel. Ficava quietinho ali. Mas aí eu fui pedindo orientação para Deus, fui orando a Deus. E aquela vontade de pregar, aquela vontade de continuar fazendo a obra. Teve dias que eu fiquei triste. Falei, Senhor, e agora, Senhor? E aquela sede. Irmão Roberto sabe também, já foi da rádio. Quando sai, né, irmão Roberto? A gente sente falta, sente saudade. Sente vontade de estar pregando a tempo e fora de tempo. Não é à toa que o irmão Roberto está sempre ali mandando mensagens, mandando áudios também, né? Porque gosta, tem essa chama. Então, irmãos, quando fechou aqui a igreja, aí eu pedindo orientação ali para Deus, aí nunca mais eu tinha feito uma live. Aí até tinha dias assim que tinha vontade de fazer, mas eu estava sem força. Eu confesso que, irmãos, a gente não pode deixar de fazer a obra, não. É igual a questão de vir para um culto. Você para de vir para um culto, no outro você já não quer vir também, não. Aí no outro você não vem, no terceiro aí que você não quer vir mesmo. Aí passa 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, cada vez mais a gente vai perdendo as forças, irmãos. Como eu falei, como é que a gente mantém uma chama acesa? A brasa, ela tem que estar no braseiro. Se você tirar a brasa do braseiro, ela vira o quê? Vira cinza. Então tem que ser uma constante, né? Para manter essa chama acesa. Então, eu parei ali de fazer a live um tempo, 1 semana, 2 semanas. Depois fiquei 1 mês, fiquei meses sem fazer a live ali. Aí estava lá tudo lá, celular, tudo para fazer a live, mas eu não estava tendo forças. Aí certo dia eu falei para minha esposa, Nilma, eu podia fazer uma live, né, e tudo, a Nilma, faz, William, faz. Tem pessoas ainda, né, que vão te achar aí no Facebook. Mas eu não estou conseguindo, não estou tendo força. Até que teve um dia que eu busquei força de Deus ali e fiz a live. Quando eu fiz a live, eu lembro que eu estava até com uma bandeira, essa bandeira ali, ó. Era, né, aquela bandeira. Aí eu estava com aquela bandeira, irmãos. Aí grudei ela lá no guarda-roupa de casa, né? Ficou um negócio todo torto, né? Mas fiz a live ali, irmãos. Quando eu fiz a live, as pessoas que me ouviam lá na rádio começaram a aparecer na live. E aí eu fui, né? Foi voltando minhas forças para mostrar, irmãos, que se a gente parar, a gente perde realmente as forças. Mas se a gente continuar, o próprio Deus nos fortalece. Então o que acontece? Aí Deus ele me deu ali uma direção, aí me deu a direção ali de montar a web rádio. Foi muito trabalho, foi muita luta, mas montamos ali a web rádio e ali nós começamos a fazer as lives e começamos a dar o estudo bíblico através das lives também. Nós ficamos ali muito tempo dando estudo bíblico através das lives também, né? Mas foi por quê? Essa vontade de pregar, essa vontade de falar de Jesus, essa vontade de anunciar Cristo, irmãos, é muito mais forte do que nós. E graças a Deus, né, passou essa fase aí, e agora nós estamos pregando, anunciando a Cristo, não somente na igreja, mas também aí, né, na rua, no trabalho, aonde a gente for, a gente pode anunciar a Cristo, porque isso é uma chama que arde dentro de nós. Amém, meus irmãos? Então esse é o poder de Deus. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Olha só, irmãos. Então, como eu falei, existe uma ordenança para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, por que muitas vezes nós estamos desanimados, desmotivados? Muitas vezes a Bíblia fala, ó, acorda tu que dormes. Por que muitas vezes, irmão, nós ficamos nessa fraqueza toda? Falta a gente se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de movimento. A Bíblia fala que quando a terra estava ali sem forma e vazia, fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra, ou seja, estava ali se movimentando. A Bíblia compara o Espírito Santo de Deus como um sopro, como um vento impetuoso. É um espírito de movimento, a gente não aguenta ficar parado. Agora, se nós estamos parados, irmãos, no marasmo, na fraqueza, na sonolência, irmãos, isso aí está faltando a gente se encher mais. Porque quando nós, no meu caso, quando eu estava no mundão, irmãos, eu ia para um baile funk, eu ficava de 10 horas da noite até 6 horas da manhã. Aí para as coisas de Deus, muitas vezes nós estamos nesse marasmo, irmãos. Temos que repreender isso da nossa vida. Repreender, porque nós perdemos muitas coisas importantes por causa disso. Então olha só o que diz lá em Efésios 5, versículo 18. Coloca lá, Pedro. Efésios capítulo 5,
versículo 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Ó. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, a Bíblia faz uma comparação interessante. Fala, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Irmãos, qual o efeito que a pessoa sente, né, quando está ali cheia de vinho, cheia de álcool? Quando a pessoa está cheia de álcool, né, você vê que a pessoa, ela perde o controle. Quem começa a controlar a pessoa é o efeito do álcool, não é verdade? A pessoa começa a falar coisas que não falaria se estivesse ali normal. A pessoa começa a fazer coisas que não faria se estivesse ali normal, né, sóbria. Mas quando ela está cheia do efeito do álcool, o álcool começa a controlar as ações dela, controlar as palavras dela, as atitudes dela. Então a Bíblia fala, ó, não deixe que o álcool te controle, ou outras coisas te controle, mas seja controlado pelo Espírito Santo. Se a gente estiver cheio de cana, cheio de cachaça, é a cachaça que vai controlar as nossas atitudes. Mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que vai controlar as nossas atitudes. E vai nos mover para fazer a obra com poder, com unção do Espírito Santo, irmãos. E nós estamos precisando muito disso nessas últimas horas. Estamos precisando, irmãos. A igreja, muitas vezes, nós vemos a igreja ali, ó, no marasmo. Temos que repreender isso, porque isso não é o poder de Deus. Amém, irmãos? Então aqui, continuando, subtópico 2. O caminho de pregação. Vamos lá para o subtópico 2. O caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe e todos ouviram o seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Olha, irmãos, isso aqui tem uma história muito interessante, né? Paulo, ele começou ali pregando ousadamente. Sabemos que Paulo, ele passou ali um momento em Damasco, ali na região da Arábia, no deserto da Arábia ali, mas depois ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, isso aqui é interessante, irmãos, eu gostei muito de estudar essa parte. Quando ele chegou em Jerusalém, ele começou a pregar ousadamente, com ousadia. Mas sabe o que aconteceu? Quiseram foi matar ele. Os próprios crentes, os judeus daquela época lá, não gostaram, não receberam bem a mensagem de Paulo e quiseram matar Paulo. Então é como se fosse assim, Paulo, ele conhecia muito a cidade de Jerusalém também, ele já era um grande teólogo, ele foi criado ali aos pés de Gamaliel, que era um mestre naquela época ali. Então ele achava que ele sabia muito. Ele achava, dizendo em linguagem popular, né, ele achava que ele era o cara, que ele sabia de todas as coisas e que era ele que ia fazer a diferença naquele momento, no começo do chamado dele. Agora eu vou com tudo. Ele achava que era ele, irmãos. Paulo começou a aprender, irmãos, que nada vem de nós e tudo vem de Deus. Nunca dependeu do homem e sempre dependeu de Deus. Quando Paulo chegou lá, que quiseram matar ele, aí aconteceu uma coisa interessante. Eu quero abrir aqui a minha Bíblia, irmãos, hoje, que é até melhor eu ler aqui, se os irmãos quiserem acompanhar também, abram comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Uma coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17. Vamos aprender aqui o que aconteceu com Paulo quando ele foi para Jerusalém. Aqui vai dizer que Jerusalém era a igreja mãe. É como se fosse a principal igreja, né? A mãe de todas. Numa linguagem popular também, para os irmãos entenderem, é como se fosse a igreja mais top que existia hoje. A igreja de Jerusalém. Para um pastor estar na igreja de Jerusalém, irmãos, representava uma coisa muito grande. Um chamado muito grande, o pastor está ali na igreja de Jerusalém. Então, olha só o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17. Os irmãos acharam aí? Então diz assim, ó, o próprio Paulo falando, ó, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Vi o Senhor que me dizia depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Olha só, Deus, ele falou o quê? Saia daí imediatamente. Irmãos, olha só, aqui, né, nós temos aqui o
eu sou pastor da igreja, mas nós temos futuros pastores aqui também, em nome de Jesus. Irmãos, imagine, um pastor está na igreja, tomando conta de uma igreja, e os membros não querem esse pastor na igreja. Já pensou o que é isso? O pastor, ele tem certeza ali, que tem que estar na igreja, ele acha que tem essa direção de Deus, acha que tem que estar na igreja, acha que é o chamado dele cuidar daquela igreja, mas os membros não querem o pastor. Já pensou o que é isso? O pastor ser rejeitado pelos membros, não é fácil não, né, irmãos? E era isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O pastor daquela igreja, apóstolo Paulo, estava sendo rejeitado pelos membros. Os membros não queriam ele lá. Então, irmãos, os membros queriam que ele saísse. Agora, para o pastor tudo bem, quando é os membros que quer que saia, quando é um conselho que quer que o pastor saia, o pastor ainda entende, né? Mas quando é o próprio Deus que manda o pastor sair, o próprio Deus fala, não, sai daí, meu filho. Já pensou? Isso não é fácil não, irmãos. Então, ele teve uma revelação, e o próprio Deus mandou ele sair da igreja. Aí sabe o que aconteceu? Ele não saiu. Olha só o versículo 18. Ó. Olha o que diz o versículo 18. Vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Ao versículo 19. Ó. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas que o matavam. Olha só, irmãos, então o apóstolo Paulo, o que ele estava fazendo, o que ele fez? No lugar dele sair, ele não saiu. Ele começou foi debater com Deus. Ele começou foi discutir com Deus. Não, Senhor. Olha, irmãos, trazendo aqui para a nossa linguagem. É como se ele dissesse assim, não, Senhor, acho que o Senhor errou aí. Acho que o Senhor está equivocado. Acho que o Senhor está precipitado nessa decisão sua aí. Acho que isso não está certo. Eu conheço bem essa cidade, eu prendia todo mundo aí. Quando Estevão morreu, eu estava ali quando Estevão morreu. Então eu sei tudo o que aconteceu. Eu sou o cara, eu sou o homem capacitado para cuidar dessa igreja. Então ele não saiu, começou a debater com Deus. Aí olha só o que aconteceu aqui no versículo 21. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Então Deus começou falando, saia daí. Eu estou mandando, saia daí. E olha só o que acontece, irmãos. Agora vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 30. Quando Deus mandou ele de novo sair, saia daí. Aí sabe o que aconteceu? Ele não saiu de novo, irmãos. Mais uma vez, ele não foi embora. Então olha só o que acontece aqui. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versículo 30, vamos ler o 30 e o 31, que diz assim, ó. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Aí, olha, irmãos, aí o que aconteceu? Paulo não saiu, saíram com ele. Não foi ele que quis sair, levaram ele para fora, pegaram ele e tiraram ele de lá. Já pensou o que é isso para o pastor? Os membros não querem o pastor na igreja, o pastor continua. Deus mesmo não quer o pastor lá, manda o pastor sair, e o pastor continua. Se não bastasse tudo isso, pegaram ele e tiraram ele de lá, à força. Agora, irmãos, o pior de tudo ainda nem é isso. Sabe o que é pior de tudo? É que quando Paulo saiu da igreja, a igreja começou a crescer. A igreja teve paz e começou a crescer. Imagine como fica o coração do pastor. Meu Deus, o problema era eu mesmo. Só foi eu sair da igreja, a igreja cresceu. Olha só o que diz aqui no versículo 31. Ó. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo saiu da igreja, a igreja cresceu. Sabe o que Deus estava mostrando com isso? Nunca foi o homem e sempre foi Deus. Nunca depende do homem, irmãos, depende totalmente de Deus. Com certeza Deus tinha que trabalhar algo ali no apóstolo Paulo, né? A altivez, aquela sensação que ele é o cara, que era ele que ia fazer a diferença. Aí Deus começou ali a trabalhar nisso, no orgulho de Paulo, ensinar Paulo a ser humilde. É isso que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Quando nós achamos que somos nós que fazemos, que tudo depende de nós, que às vezes dá essa impressão. Ah, se acontecer uma coisa, eu não vou mais para a igreja. Irmãos, não somos nós, não é a igreja, não é Jesus que precisa de nós, né, como se diz. Não é Jesus que precisa de nós. Ele sim, ele quer contar com nós, ele conta com nós, ele quer contar com a gente.
Mas não é Jesus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Jesus. Então não adianta ficar nessa soberba. Se eu magoar, eu não faço mais a obra. Ué, se não fazer, Deus vai levantar outros e outros e outros e outros, irmãos, e a gente perde a bênção, né? Então Deus, ele trabalha muitas vezes isso também em nós, no ser humano. Então vamos lá, continuando aqui. Subtópico 3. Subtópico 3, vamos lá. Paulo e as duas viagens missionárias. Aqui vai falar da primeira e da segunda viagem missionária, né? É até bom que a gente pode começar a decorar. Existem algumas bíblias que tem um mapa no final, né? Tem algumas bíblias que tem um mapa no final e no mapa tá as viagens missionárias de Paulo. E é bom saber ali o percurso que ele fez, é bem interessante, né? E na aula que vem nós vamos estudar Paulo, o plantador de igrejas. Quantas igrejas foram plantadas através da vida do apóstolo Paulo? Vamos lá, Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Eu quero destacar isso aqui também. Paulo não estava só, Paulo ele estava acompanhado. Sempre é necessário, né, irmãos, uma ajuda. Ninguém faz nada só. É aquele princípio, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 4, versículo 9, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Jesus, quando ele instituiu ali a missão para os discípulos, Jesus, ele mandou os discípulos saírem de 2 em 2, não é verdade? Então isso mostra que nós precisamos de ajuda, ninguém faz nada só nessa terra e ninguém pode viver isolado também nessa terra. Já falamos várias vezes aqui do Provérbios capítulo 18, não é isso? Provérbios capítulo 18 diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses ou busca interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. E no versículo 2 vai dizer, o tolo não tem prazer no entendimento, apenas em expressar a sua própria opinião. Então está dizendo disso, de se isolar, de achar que está certo. Não, nós sempre, é como se diz, a salvação ela é individual, mas o aperfeiçoamento ele é coletivo. A nossa caminhada ela é coletiva, o nosso tratamento é coletivo. Por que precisamos da igreja? Porque é na igreja que nós somos lapidados, é na igreja que nós somos aperfeiçoados. A Bíblia fala que Deus, Efésios 4, versículo 11 em diante, vai dizer que Deus levantou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas, né? Para o aperfeiçoamento dos santos. Veja, nós somos santos, mas não somos perfeitos. Então é para o aperfeiçoamento dos santos que existe a igreja. A Bíblia diz também, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. Então por que muitas vezes nós não entendemos? Nossa, pastor, mas na igreja acontece tantas coisas, às vezes acontece contendas, às vezes acontece chateação, às vezes acontece isso e aquilo. É Deus nos lapidando, irmãos. É Deus nos afiando. Assim como o ferro afia o ferro. Quando o ferro afia o ferro, chega a sair faísca. Se esfregar um ferro no outro, chega a sair faísca. Dá atrito ou não dá atrito? Nós precisamos desses atritos, irmãos, para nós sermos afiados. Oi? Sai até fogo. Na igreja às vezes sai até fogo, né, irmão? Na igreja às vezes sai até fogo. Mas, irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados, afiados. Não é verdade, irmãos? Quanto mais a gente enfrenta, passa por situações de confrontos, de contendas, mais a gente aprende a arte do deixar quieto. Não é verdade? A gente aprende a arte do deixar quieto. Nossa, aquilo ali me trouxe tanto sofrimento, eu vou evitar isso agora. Aí quando você passar pela mesma situação, você vai evitar. Você vai ter sabedoria. No mundão a gente falava assim, ó, eu não levo o desaforo para casa. Mas na presença de Deus a gente leva o desaforo, o filho do desaforo, o desaforinho, a gente tem que levar a família toda para casa, né, irmãos? Muitas vezes, para evitar um mal maior, para evitar escândalos, para evitar divisões, para evitar contendas, muitas vezes nós temos até que dar razão, né? É claro, irmãos, a Bíblia não ensina que nós temos que abrir mão dos nossos direitos, direito de cidadão, não é isso. Mas muitas vezes, por um bem maior e para evitar um estrago em famílias, em vidas, nós podemos poder sim evitar muitas coisas, né?
Eu que o diga como pastor, irmãos, quantas situações eu já passei, hoje em dia eu estou aprendendo, né? Não estou dizendo que sou perfeito, mas a gente vai aprendendo cada vez mais a relaxar e deixar tudo nas mãos do Senhor, porque é Ele que peleja as nossas pelejas. Tem hora que a gente briga, luta e só traz tribulação. Aí a hora que a gente resolve deixar quieto, a gente vê Deus ajeitando. Deus coloca tudo no lugar, irmãos. É isso que Deus ele quer nos ensinar. Então vamos lá. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram... aqui também fala de conselho, né, irmãos? Aqui diz que Barnabé, ele era um conselheiro competente. A Bíblia fala que na multidão de conselhos se vence a guerra. No mundo a gente diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas isso não é bíblico. Que a Bíblia fala que na multidão dos conselhos se vence a guerra. Sabe quem é o maior conselheiro de todos? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o conselheiro. Mas ele também nos capacita, irmãos, a nós aconselharmos uns aos outros mutuamente, né? Consolador, ajudador, conselheiro, né? Então o que acontece, meus irmãos? Um conselho pode salvar uma vida, um conselho pode salvar um casamento, um bom conselho pode salvar um ministério, um bom conselho pode salvar um trabalho, né? Um bom conselho pode salvar muitas coisas. Só que a Bíblia manda a gente ter cuidado. A Bíblia fala no Salmos capítulo 1, bem-aventurado aqueles que não seguem os conselhos o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra, e nessa lei medita dia e noite. Estes serão como árvores plantadas junto a correntes de água, cujas suas folhas não murcham, e no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quando fizer prosperará. Não é assim os ímpios. Aí vai dizer que os ímpios, eles murcharão como a erva, né? Levarão pelo vento, serão levados pelo vento como moinho. Não permanecerão para sempre na congregação dos justos. Então isso é algo muito sério, porque além de nos ensinar a sermos abençoados da maneira correta, ainda a gente ficar seguindo conselhos de quem não tem a revelação do Espírito Santo, é perigoso até a gente perder a salvação também, né? Se andar juntos. A Bíblia fala assim, ó, se um cego guiar o outro, os dois caem no precipício. Não é verdade? Então, irmãos, seguir conselhos é bom das pessoas que nos amam e principalmente conselhos de pessoas que já têm a revelação do Espírito Santo de Deus, que vai ser sempre o conselho certo. Então vamos lá. E essa questão, né, de ouvir conselho dos ímpios, aí se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, primeiro ouve, depois para ouvir, e quando vê que não, está fazendo a mesma coisa. Essa é a sequência que a Bíblia fala ali no Salmos 1. Vamos lá. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listras, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Então vejam que foram muitos lugares que o apóstolo Paulo viajou. Mas em todos estes lugares, o Espírito Santo estava com o apóstolo Paulo e ele estava com o Espírito Santo. Então, irmãos, uma lição prática para as nossas vidas é a seguinte: não importa aonde a gente vá, não importa aonde Deus nos enviar, o que importa, irmãos, é que a gente esteja sempre com a presença do Espírito Santo do nosso lado, irmãos. Nunca abandonemos, né, a direção do Senhor. Ah, pastor, mas a obra que Deus me enviou é tão difícil, é um lugar tão difícil, é um lugar assim que ninguém quer ir. Na minha família também é uma família tão difícil. Ah, o chamado que Deus me deu é tão difícil, é tão árduo. Irmãos, se o Espírito Santo estiver com nós, ele vai nos dar o poder de sermos vencedores em todas as situações. O apóstolo Paulo, ele falou no final da carta dele, eu creio que nós vamos ler isso mais para frente, quando o apóstolo Paulo escreveu ali para Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo falou que muitos abandonaram ele,
os amigos deixaram ele, ninguém compareceu no julgamento dele, outros traíram ele, outros amaram mais o mundo, né? Largou ali o Deus e largou ali a amizade dele pelo mundo. Então o apóstolo Paulo fala ali, é uma carta bem triste de 2 Timóteo, mas no final ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pode falar. Isso. Eu sempre lembro para os irmãos, né, os papeizinhos ali, ó, a igreja perseguida. Tem vários exemplos ali de igrejas perseguidas. Aí o que acontece? Tem igrejas, irmãos, que são perseguidas fisicamente, né? Pegam as pessoas, prendem, matam, decapitam, né? Queimam, até queimados vivos, tem tudo isso. Agora, uma perseguição também que é tão perigosa quanto a física, porque às vezes a pessoa pensa: eu não estou sendo perseguido fisicamente, mas tem uma perseguição, irmãos, que é escondida. Tem uma perseguição que é velada. Aqui no Brasil está tendo uma perseguição muito grande, só que é uma perseguição ideológica. Estão querendo espalhar ideologias através das redes sociais, através dos ensinos que trazem até mesmo para nossas crianças, né? Diz que os valores estão invertidos. O mal estão chamando de bem, o bem estão chamando de mal, o amargo estão chamando de doce, o de amargo, né? Essa questão de hoje em dia que tudo não, pode servir a Deus de qualquer jeito, não tem problema nenhum, não tem nada a ver, a história não tem nada a ver, né? Pode servir a Deus e tocar o horror no mundo aí que não tem nada. Não, irmãos, isso são ideologias. Essa questão aí, né, de homem com homem, mulher com mulher, não, isso é uma coisa linda, é amor. Isso tudo são ideologias. Então, quando a igreja tem canais, né, no Facebook, no YouTube, canais aí de milhares de seguidores, milhares de inscritos, essas coisas. Esses canais, irmãos, eles não podem falar um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eles não podem nem falar. Se falar, até bloqueiam, dá disciplina ali no canal, fica 15 dias bloqueado ali. Às vezes até exclui o canal. Aqui no Facebook, né, as redes sociais que a gente usa, não é tanta gente assim. Então eu até falo, eu estou falando aqui. Mas até os nossos também, que são poucas pessoas, irmãos, eu já vi. Eles bloqueiam, eles tiram, né, a visibilidade, eles fazem isso. Nem tudo que a gente fala, irmãos, está sendo vigiado. Tem essas redes sociais, a rede social nos dá liberdade para pregar, até certo ponto, porque eles tiram muitas coisas. Tem muitas coisas na plataforma do YouTube mesmo que não pode falar. Não pode falar de jeito nenhum que eles tiram. Então isso não é uma perseguição física, mas é uma perseguição ideológica. Hoje em dia, eu falei aqui semana passada, eu tenho ficado preocupado com as bandas, os grupos gospels, as bandas que cantam para Deus, né? Bandas evangélicas, grupos gospels, porque tem muitos aí, irmãos, que estão dando mau exemplo mesmo. Estão aí tocando horror e cantando nas igrejas. Cantando, isso aí eles estão ensinando os nossos jovens, porque eles têm milhares de seguidores. Eles estão ensinando os nossos jovens que isso é normal. Não, pode cantar na igreja e continuar no pecado, não tem problema. Isso aí, irmãos, está fazendo o quê? Influenciando. Eles são influência. Eles são influenciadores. E eles estão influenciando os nossos jovens para isso. Contei aqui para os irmãos que certa vez eu estava indo lá para casa, né? Aí tinha um menininho que morava lá. Aí eu estava lá no meu banheiro, o menininho estava lá no fundo. Aí o menininho cantando, né? Vou até tirar o microfone. Mas o menininho cantando. Ganha grana, né? Ganha muito. Eu tava vendo ontem, a Neide falando isso aí é bom. Eu tava vendo ontem casos, né, de pregadores que estão cobrando 35 mil reais para pregar a palavra. Casos ali que chegou à tona, 35 mil reais. Hoje eu vou até falar o nome da banda, porque eu fiquei bastante preocupado, irmãos. A banda Kemuel, né? Já tá aí na internet estourado, não tô falando nenhum segredo aí. Essa banda Kemuel, esses dias, irmãos, os integrantes foram para uma festa do Halloween. Para começar, a festa de Halloween é coisa do demônio. Foram para uma festa do Halloween e lá, irmãos, era homem com roupas, né? Deus que me livre, aquelas roupas esquisitas. Mulheres com roupas sensuais, fio dental, vestida de demônios. Irmãos, tudo que você pensar. Bebida rolando, drogas rolando.
né? O corpo todo, e eles lá. E aí o que acontece, irmãos? Pecar, todo mundo peca, errar, qualquer um pode errar. O problema não foi o erro, o problema é não admitir. Aí quando foram lá para cima dele, né, já explodiu aí na internet, quem quiser, né, saber sobre isso aí é só na internet. Aí quando explodiu na internet essa polêmica aí eles chegam ainda, irmãos, eles chegam ainda para se pronunciar, no lugar de falar, erramos mesmo, nos perdoe, estamos aqui arrependidos, quero pedir perdão para a igreja. Não, eles continuam falando que está tudo certo, que não tem nada errado e que é assim mesmo. Não é assim, irmãos, está escandalizando o evangelho. A Bíblia fala, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Está escandalizando. Jesus falou, ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos cair. Os pequeninos não são só as crianças, os jovens, né? Pequeninos são aqueles também que são novos na fé. Vê uma coisa dessa, acha que é normal. E aí continua, irmãos. Estão escandalizando. Isso aí, a polêmica já estourou aí. O que eu estou falando não é nada de novidade, não. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Temos que estar na direção do Espírito Santo, porque a perseguição hoje em dia ela é velada, ela é escondida ali, mas ela é ideológica, é na mente, querendo fazer a mente dos nossos filhos. Falei também, né, do banheiro aí que eles estão, que muitos lugares já tem, alguns países já tem, um banheiro hoje em dia que é para homem e para mulher. Só que, né, aí alguém pode falar, pastor, mas esse banheiro aí também é unissex, homem e mulher usa, né? Mas esses banheiros, irmão, que eles estão criando, é para homem e mulher usar tudo de uma vez. Que não tem problema, pode entrar homem, pode entrar mulher, pode entrar criança, e eles podem usar ali o banheiro, porque eles já estão querendo colocar na cabeça das pessoas que não existe essa questão. A ideologia de gênero é isso, é que não existe um sexo definido. A ideologia de gênero é isso, não existe um sexo definido. Se o homem acha que nasceu no corpo de mulher, então ele é uma mulher. Se uma mulher acha que nasceu no corpo de homem, então ele é homem. É isso que estão querendo colocar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia diz, no início criou Deus homem e mulher. Homem e mulher os criou. Não é isso que a Bíblia fala? Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então não existe isso, irmãos. Isso é uma ideologia de gênero, que não é a ideologia de Gênesis. Eu até ouvi uma frase assim que dizia, se Adão e Eva fossem homossexuais, você não estaria vivo hoje. Não é verdade? Se Adão e Eva fossem homossexuais, ia ser homem como mulher com mulher. Como que ia se reproduzir? Aí como que a pessoa fala que isso é normal? Normal não é, irmãos, né? É claro, a gente não tem que discriminar, a gente não tem ali que perseguir, não tem que maltratar, não é nada disso. Mas também é pregar a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É isso que nós temos que entender. E pode o inferno se levantar, irmãos. A palavra tem que ser pregada, né? Doa quem doer, a palavra tem que ser pregada. Vamos lá, Atos 15, 28. Uma coisa aqui, ó. Apóstolo Paulo, ele estava com o Espírito Santo. E sempre nós aprendemos aqui sobre o trabalho de parceria que o Espírito Santo faz com o homem. O Espírito Santo, irmãos, ele nos ajuda. O que é impossível para nós fazermos, Deus ele faz, o Espírito Santo faz. Agora nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos a nossa parte a fazer também. Olha só, Atos 15, 28, coloca aí, Pedro. Atos capítulo 15, versículo 28, coloca aí. Atos 15, 28. Diz assim, ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eu quero que os irmãos frisem só ali na parte A do versículo, que diz assim, ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então aí nós vemos o que? Um trabalho de parceria, o Espírito Santo e nós. Ele é o ajudador, não é que ele vai fazer tudo para nós, ele vai fazer tudo com nós, não é verdade? Eu costumo dar o exemplo, irmãos, se eu for pegar um saco de cimento são 50 quilos, não é isso, presbítero? 50 quilos? Um saco de cimento são 50 quilos, eu creio que eu consigo até levantar até uma certa altura aqui, né? Mas é pesado, né, irmãos? É pesado, não é isso? Se eu tentar pegar um saco de cimento, tem gente que consegue, mas tem gente que nem consegue. Mas se o irmão Roberto me ajudar a dividir o peso ali, aí eu não vou conseguir, não vai ficar mais fácil? O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa caminhada, mas ele não pega o saco de cimento sozinho não, irmãos. Ele nos ajuda na caminhada, nós temos a nossa parte a fazer também. Nós temos o nosso fardo a carregar, temos ou não temos? A Bíblia fala, carregar suas fardos, e fala também, carregar as cargas uns dos outros também. Ou seja, uns ajudar os outros, né, a carregar. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda, irmãos. Olha só o que acontece também em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos, capítulo 16, versículo 20.
Aqui foi quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, esses sinais seguirão os que creem. E lá no versículo 20 vai dizer assim, ó: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha só, cooperando com eles quem? O Senhor. Então veja que Deus, irmãos, estava cooperando, ou seja, ajudando. Então é um trabalho de cooperação. Aquilo que é impossível pertence a Deus, mas o possível, Ele nos dá aqui talentos, dons, saúde, Ele nos capacita a nós fazermos a nossa parte também. Vamos lá. Mas tudo vem dele, né? Bom, é importante dizer isso. Todo o poder vem dele. Nossa saúde vem dele, tudo vem dele. Vamos lá. Subtópico 2. Tópico 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Subtópico 1 vai dizer: Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Irmãos, uma coisa interessante. Apolo, quem foi Apolo? Apolo foi um discípulo de João Batista. Qual era a pregação de João Batista? João Batista pregava arrependimento, né? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Se os irmãos forem olhar para Mateus capítulo 3, como é que começa a pregação? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 4, aí Jesus começa a pregar. E qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Então a pregação sempre foi o quê? Arrependimento, né? E não mudou. A pregação de hoje em dia ainda é arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. João Batista também pregava o seguinte, ó: eu batizo com água, mas vai chegar aquele que é mais poderoso que eu, que vai batizar também com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, mas ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Então está mostrando aí outra experiência, né? Não somente a experiência do batismo nas águas. Existe a experiência do batismo nas águas, mas existe a experiência também do batismo com ou no Espírito Santo, né? Eu creio que é a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. É importante entender que a Bíblia vai dizer também que quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós somos batizados num só Espírito, irmãos. Então, na hora da conversão, nós já temos o Espírito Santo de Deus. É importante dizer isso, né? Quando nós nos convertemos, nós temos já o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo de Deus, o qual penhou da sua herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra e aí nós já somos habitados pelo Espírito Santo. É importante dizer isso porque no começo da minha caminhada, eu passei bem uma semana preocupado e triste. No começo da minha caminhada, né, irmãos, eu era o novo convertido, eu não tinha tido experiências ainda sobrenaturais com Deus, nem nada. Aí eu lembro, né, que foi até meu irmão, o Paulinho. Meu irmão, ele chegou para mim e falou assim, ele aprendeu isso, né, ele aprendeu e me passou isso. Ele falou assim: não, William, eu aprendi que para a pessoa ter o Espírito Santo, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Só depois que ela é batizada com o Espírito Santo, é que ela tem o Espírito Santo. Agora, irmãos, eu já ouvi testemunhos de pessoas que levaram mais de 20 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Por quê, pastor? Ah, não sei. Sei quem sabe é Deus, né? Então eu já ouvi, irmãos, o nosso irmão Wellington Vilarinho, que louva aqui, né? Ele me contou como é que foi a experiência dele. Ele falou que demorou tanto, que chegou um tempo que ele estava até desistindo, pensando que não ia acontecer com ele, que ele nunca ia ter essa experiência. Aí depois de 20 anos, irmãos, ele estava lá na igreja, um culto avivado, ele começou a dar lugar para Deus lá. Quando viu que não, estava falando em línguas e tendo os mistérios lá com Deus, tendo as experiências com Deus, depois de 20 anos. Agora, se a pessoa recebe um ensino desse, logo quando é novo convertido, né? Não, você só tem o Espírito Santo se você for batizado com o Espírito Santo. Aí a pessoa pensa, então não tem o Espírito Santo. A pessoa pensa que não tem o Espírito Santo.
Então passei ali bem uma semana no começo da minha caminhada achando isso, né? Não tinha tido experiência ainda com Deus. Falei, meu Deus do céu. Mas, irmãos, depois que eu fui estudar a Bíblia, aí eu fiquei curioso para estudar. Fui estudar, ouvi estudos, li. Aí eu aprendi isso, Efésios 1, versículo 13. Quando ouve a palavra da verdade e crê nela, você é selado com o Espírito Santo até a volta de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Tem a experiência, né, de se converter, de receber Jesus, mas tem a experiência da conversão, que se chama, né? E tem a experiência também do batismo com o Espírito Santo. E é uma coisa muito importante. Tem muitas experiências com batismo com o Espírito Santo diferentes, né? Cada pessoa tem experiências, umas parecidas, mas outras são diferentes também. Já ouvi testemunho de pessoas que foram batizadas até mesmo tomando banho. Estava tomando banho louvando quando vi que não foram batizados. Estava andando na rua, foram batizadas. Estava dormindo, sonhou e acordou falando em línguas. Então cada um tem a sua experiência e cada um tem o seu tempo também. Então, irmãos, tem uns que é mais rápido, outros demoram mais, mas o que nós não podemos deixar é de crer no batismo com o Espírito Santo. Nós não somos cessacionistas, porque se a gente parar de falar, parar de ensinar também, a gente pode correr o risco de parar de crer. Acho que não existe isso mais não, isso acabou. Não, irmãos, é para os tempos de hoje. Quando o Espírito Santo foi derramado ali em Atos dos Apóstolos, aí o apóstolo Pedro falou, isso aí é aquela profecia lá de Joel, que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado em toda a carne, seus servos, sobre servos, né, sobre servas, sobre homens, mulheres, crianças, sobre toda a carne. E também falava, essas promessas acompanharão a nós, acompanharam nossos pais, né, acompanharam a nós também, e todos aqueles que vierem a crer também. Então é para todos os tempos essa promessa ainda está de pé, e é para os dias de hoje também. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, tudo isso é para os dias de hoje também, irmãos. Não podemos parar de crer e não podemos parar de orar por isso, não podemos parar de buscar isso aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. Então eu li Marcos 16, 20, né? Estava lendo aqui. Terminei de ler. Aqui, irmãos, falou que esse revestimento de poder, é para que esse revestimento de poder? É para a gente ser mais espiritual que os outros? É para a gente ser melhor do que os outros, irmãos? É para a gente falar mais em línguas estranhas que os outros? Ou profetizar mais, pregar mais, louvar mais? Não, né? Irmãos, isso tudo tem um objetivo. E o objetivo não é para o nosso benefício próprio. É claro que isso também nos traz edificação, mas não é para o nosso benefício próprio. Aqui fala que é para nós sermos testemunhas do Senhor. Ou seja, para alcançarmos outras vidas. Nós costumamos dar o exemplo aqui. A árvore, ela não come do seu próprio fruto. O rio, ele não bebe da sua própria água. O fruto da árvore é para os outros, né? A água do rio é para os outros também. Então os dons espirituais, irmãos, é para o nosso próximo. E os dons espirituais do nosso próximo é para nós também, né? O que o irmão Roberto não tem, eu tenho. O que eu não tenho, o irmão Roberto tem. E assim a igreja se completa, irmãos. Porque cada um tem os seus dons, seus talentos, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira que lhe apraz. Então, meus irmãos, não é para proveito próprio, benefício próprio. Tem gente até ganhando dinheiro, como foi dito aqui, né? Com os talentos, com os dons espirituais. E não é para isso. A Bíblia até fala, de graças recebestes, de graças dai. Então, o apóstolo Paulo, ele sabendo disso, ele tendo as experiências dele também, ele orava para que a igreja também recebesse este poder de Deus. Porque ele sabia que este poder de Deus é que mudaria. Irmãos, como que nós podemos medir o sucesso de uma igreja? O sucesso de uma igreja não vem porque a igreja é superlotada. O sucesso de igreja não pode se medir com a arrecadação, quanto dízimo entra, quanto oferta entra, né? Aquela igreja arrecada muito, então é uma igreja vitoriosa de sucesso. Não pode se medir por isso, irmão. Aquela igreja está superlotada, não pode se medir o sucesso da igreja por isso não. Porque ela pode estar superlotada, mas pode estar pregando heresia. Os irmãos já viram essas igrejas que é profecia do começo ao fim? Que é profecia o tempo todo do começo ao fim? Essas igrejas são superlotadas, que as pessoas estão procurando cada vez mais profecias, é saber o que vai acontecer no futuro. Quer saber o que vai acontecer no futuro? A Bíblia diz tudo. Nos últimos dias, nos últimos tempos, mostra Apocalipse, mostra tudo. Agora, irmãos, mas pastor, eu quero saber das minhas bênçãos. Eu quero saber das minhas bênçãos. Eu quero saber o que eu vou receber as minhas bênçãos. Irmãos, se nós queremos saber das nossas bênçãos, sabe para onde nós temos que olhar? Olhar para as nossas plantações. O que nós estamos plantando?
Porque é aquilo que a gente plantar é que nós vamos colher. Ah, pastor, eu quero ter uma revelação para saber das minhas bênçãos o que eu vou receber. Então é só olhar para o que você está plantando. Se está plantando coisas boas, vai colher coisas boas. É só olhar para a nossa plantação que nós vamos saber. Não precisa de uma revelação especial, né? É claro que existem as revelações, né, de Deus também. Mas o que acontece, irmãos? Não pode se medir o sucesso de uma igreja por isso. Igrejas que investem em profecia, em revelação, superlotadas. Igrejas que investem em estudo bíblico, aí já vê, né, irmãos? Poucos interessados. E vou dizer, irmãos, não é fácil para o pastor, não. O pastor se esforça muito, tem que se esforçar a semana toda para estar aqui. Não é fácil para o pastor se esforçar e ver muitas vezes a igreja sem interesse pelo ensinamento da palavra. Nós temos que estar ali pedindo misericórdia de Deus mesmo e a força de Deus. Nós fazemos com amor e com alegria. Mas dizer que é fácil é uma luta. Eu sempre tenho que me lembrar do versículo de Isaías 4, versículo 10. Não desprezes as coisas pequenas. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. Que diz assim, ó. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Sejam firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Eu sei que nada disso é vão no Senhor. E é Deus é que sabe, né, irmãos? O primeiro, Zacarias 4:10. Aí depende da tradução. Tem uma tradução que diz assim, ó, não despreze o tempo das coisas pequenas, não despreze as coisas pequenas. Zacarias 4, versículo 10. Então, irmãos, mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim. A Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. Falta de interesse também, né, pelo conhecimento. Então, meus irmãos, o sucesso de uma igreja, eu falei que o sucesso de uma igreja não pode ser medido nem pela quantidade de gente e nem pela quantidade de arrecadação. O sucesso de uma igreja, irmãos, tem que ser medido pela transformação. Quando a pessoa entra na igreja, a transformação que ela vai tendo no caráter dela, a transformação que ela vai tendo na vida dela, a transformação que ela vai tendo no casamento dela, né? É claro que os casais têm que estar em concordância. Porque como andarão dois juntos se não tiverem concordância, irmãos? Aí a mulher se torna uma mulher sábia, mas se o homem continuar tolo. Ou se o homem se tornar um homem sábio, mas a mulher ficar tola. Aí não tem como, entra em atrito, né? Então é importante sim o ensino, mas é muito mais benéfico e faz muito mais efeito quando o casal está alinhado num só propósito. Vou dar um exemplo lá no meu serviço. Lá no meu serviço esses dias, um amigo meu me chamou para conversar lá e falou, pastor, conversa com esse meu amigo aqui, ó, ele está passando por uma situação. Aí eu comecei a ouvir a situação do rapaz, irmãos. Irmãos, quando eu vi a situação dele, quase que eu falei, não, para de falar que eu não aguento mais não, irmãos. A situação está muito triste. Daqui a pouco eu que vou estar chorando aqui. Irmãos, ele disse que a esposa dele, ele disse que a luta é com a esposa. Ele dá tudo para a esposa dele, dá todo o salário dele para a esposa, todo o ticket de alimentação dá para a esposa. A esposa controla tudo. Ele diz que está quase perdendo o carro, porque até a esposa tem que pagar a prestação do carro, não está pagando. E diz que a esposa todo dia arruma uma contenda. Todo dia arruma uma briga, arruma uma contenda. Ninguém aguenta, ele não aguenta, os filhos não aguentam. Diz que aquela mulher assim, irmãos, cri-cri mesmo, ele falando lá, e o meu amigo confirmando, né? Porque se fosse só ele, mas o meu amigo confirmando. William, eu vi ela de perto e realmente não tem negócio ali não. Não tem negociação ali não. Então, irmãos, ele ficou me falando isso. E a Bíblia fala que é melhor morrer não, irmãos. É melhor morar no deserto, né? Do que dentro de uma casa onde a mulher é contendeira, rixosa. É igual uma goteira que fica ali pingando o tempo todo, né? A Bíblia fala isso também. Então a situação dele está desse jeito. Aí eu falei, é muito difícil, viu? Porque eu falei para ele, olha, para Deus trabalhar nas nossas vidas, a pessoa tem que querer. Se a pessoa não querer, é difícil. Ah, mas ela vai para a igreja, lá e tudo, a igreja... Aí ele me falou depois que a igreja é mais envelope, é isso e aquilo, é falando de dinheiro o tempo todo. Eu falei, é complicado. Porque ali é uma ajuda espiritual que a pessoa tem que ter, uma ajuda emocional. E a igreja só ir para o lado material não vai mudar a vida de ninguém. Então, irmãos, eu falei, é importante, eu creio que o melhor era vocês buscarem a Deus juntos, né? E buscarem o aconselhamento de um pastor, terapia para casais. Tudo isso tem recurso, tem socorro. Mas se a pessoa não quiser, não tem como, irmãos. A Bíblia conta a história de Abigail e Nabal. Abigail era uma mulher sábia. Nabal era um homem tolo. Deus deu várias oportunidades para Nabal se arrepender. Mandou até Davi lá e tudo. Deu várias oportunidades para Nabal se arrepender. Nabal continuou sendo tolo. Davi queria matar Nabal. Abigail foi lá, interviu, né? Não deixou Davi matar Nabal. Mas aí Nabal não se arrependeu. Continuou tolo, continuou duro. A Bíblia mesmo fala que ele era um homem filho de Belial. A Bíblia chama ele de filho de Belial.
Então ele continuou ali duro. Aí sabe o que acontece? Davi não matou ele, mas quem matou ele foi o próprio Deus. Qualquer dia nós vamos trazer essa história aqui. O próprio Deus matou Nabal, porque ele duro de coração. Ele teve a oportunidade de se arrepender, mas continuou com o coração duro. E quando ele morreu, aí Davi casou com a esposa dele, de Nabal. Davi casou com a esposa, ficou com o palácio, ficou com tudo ali de Nabal, irmãos. Então olha só, perdeu foi tudo, né? A Bíblia fala que não tem, até o que tem será tirado. E aquele que tem, né, Deus dará mais. E aquele que não tem, até o que tem será tirado, né? Então, irmãos, é muito importante o casal estar alinhado no seu propósito. Então, como eu disse, apóstolo Paulo, ele orou pela igreja para que a igreja fosse cheia de poder. Coloca aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Atos dos Apóstolos 3, 16. Diz assim, ó. E pela fé no seu nome, fez o seu nome Atos dos Apóstolos 3, 16, é isso mesmo? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis sim. A fé que vem por ele, Deus... Não é essa não, Pedro. Atos 3, 16, é isso mesmo? Bota 3,14, acho que é 3,14, irmãos, acho que eu confundi aqui. Atos capítulo 3, versículo 14. Atos capítulo 3, versículo 14. Acho que eu confundi aqui o versículo. Atos 3, versículo 14. Não é isso? Não, Atos dos Apóstolos. Ah, não, é Efésios, irmãos, é Efésios. É isso mesmo? Agora eu estou esquecendo, meu Deus do céu. Efésios capítulo 3, versículo 14. Acho que é isso mesmo. Efésios 3, 14. Vê aí, Pedro. Efésios 3, 14. Às vezes a memória dá um tilt, né? Às vezes a memória falha mesmo. Efésios capítulo 3, versículo 14. É isso mesmo. Não é Atos, é Efésios. Porque o apóstolo Paulo estava em... Atos conta a história dele, mas ele foi para Efésios também nessa época. Diz assim, ó, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Pedro. Então o apóstolo Paulo estava orando pela igreja, né? Do qual toda a família nos céus e na terra tomou o nome. Pode passar. Para que segundo as riquezas de sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo, ele orava para que a igreja fosse fortalecida pelo poder do Espírito Santo no seu homem interior. Essa tem que ser a nossa oração também, irmãos, porque tem nos faltado muito também esse poder de Deus que vem do alto para nos dar mais força cada vez mais. Vamos lá, subtópico 2, falamos aqui do batismo, né? Subtópico 2 vai dizer, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Olha, é preciso crer para receber. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Irmãos, aqui quando fala em convertida, é bom a gente entender uma coisa também. Primeiro nós somos convencidos, aí depois que nós somos convertidos. Porque a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro o Espírito Santo convence. Então, primeiro nós somos convencidos para sermos convertidos. Agora, corre o risco também da gente ser convencido, mas não ser convertido, né, por muito tempo. Às vezes, certa vez Pedro chegou para Jesus lá e Jesus falou com Pedro assim, ó, Pedro, quando tu te converteres, fortaleça os seus irmãos. Pedro já estava quase há 3 anos com Jesus e não era convertido ainda. Só era convencido, mas ainda não era convertido, né, irmãos? Então a conversão é o novo nascimento, é nascer realmente da água e do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, subtópico 3, para encerrarmos esse tópico. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, é bom ser um bom orador, é louvável, né?
É bom ser um bom pregador, ser um bom orador. Mas além de ser um bom orador, nós temos que ser um bom orante também. Temos que pregar, mas orar também, né? Estar em constante oração. Porque este poder do Espírito Santo só vem através da oração, da comunhão, da intimidade com Deus. A oração traz poder, não é verdade? Meu primeiro pastor, ele sempre falava assim, ó, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Isso é verdade, irmãos. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder, né, que ele falava. Então vamos lá. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então, irmãos, os discípulos ali de João Batista já tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo, né? Mas quando eles falaram assim, nós nem ouvimos ainda que existe Espírito Santo, eles estavam querendo dizer o Espírito Santo, eles não sabiam que o Espírito Santo já estava disponível ali naquela ocasião, que já tinha sido derramado ali em Atos dos Apóstolos, porque João Batista já falava do Espírito Santo. Vamos lá, tópico 3, para nós encerrarmos, tópico 3, não temos aqui nenhum versículo, eu vou mais ler para os irmãos e só trazer aqui uma prática para as nossas vidas. Tópico 3. Subtópico 1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta. Monoteísta é aqueles que creem em um único Deus, né? Que só existe um Deus. Na verdade, só existe um Deus também. Mas eles não sabiam sobre a questão da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é a Trindade de uma maneira... É claro que não é simples de explicar, né? Não existe maneira simples de explicar. Mas uma maneira assim mais fácil da gente entender. Trindade, 3 pessoas distintas em um único Deus. 3 pessoas distintas em um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Então vamos lá. Sua compreensão sobre Deus, já li isso, né? A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então não era algo ali claro ainda, né? Que tinha ali uma revelação ainda por completo. Subtópico 2. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Então, o Novo Testamento é a revelação completa da palavra. Se alguém perguntar, Pastor William, qual é o mais importante, o Antigo ou o Novo Testamento? Os dois, porque os dois se completam. Eu não gosto de dizer, o Novo é o mais importante. Não, os dois são importantes. Porque o Antigo, irmãos, você vai tendo ali como se fossem figuras, né? Aí no Novo se revela o que simbolizava ali aquelas figuras. O cordeirinho, quando era sacrificado, aquele cordeiro perfeito, sem manchas, sem máculas, era sacrificado ali, as pessoas ainda não tinham a revelação completa. Até mesmo os profetas daquela época, eles profetizavam, mas nem mesmo eles entendiam direito o que eles estavam profetizando, porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Mas, por exemplo, o cordeiro até no tempo de Abraão, que ia ser ali sacrificado, já apontava para quem? Para Jesus. Então o cordeiro era uma figura. E Jesus Cristo era ali a representação dessa figura, né? O que simbolizava essa figura. Então é muito importante. Uma vez nós estudamos sobre o tabernáculo, né? Foi lá no Sol Nascente. A Neide estava? A Neide ia às vezes, né, Neide? Às vezes a Neide ia. Aí é aluno aplicado, irmãos. Nem era do Sol Nascente, mas ia para lá, para receber o ensino, é uma benção. Então o que acontece, irmãos? Nós estudamos sobre o tabernáculo, eu até colocava os desenhos. Eu vou procurar estudos também, que dê para a gente colocar alguns desenhos, para a gente entender melhor. Então o tabernáculo, nós começamos a entender melhor sobre o tabernáculo através das figuras dos desenhos e o que significava cada figura daquela. Então é muito importante, né? O Novo Testamento completa o Antigo, os dois são importantes e essenciais para o nosso aprendizado. Vamos lá. Subtópico 3, para terminar, diz assim: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios,
Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, irmãos, primeiramente Paulo ensinou. Depois que ensinou, ele colocou ali as mãos nesses discípulos, e esses discípulos ali, eles foram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos, irmãos, nós passamos a crer naquilo que nós estamos ouvindo. Por isso que é importante o ensino verdadeiro, né? Porque se a gente ouvir ensinos errados também, a gente vai começar a acreditar naquelas coisas ali. Mitos, mentiras, né, que são espalhadas aí também, pode nos confundir, nos enganar também. Mas a verdadeira revelação vem através da palavra, e a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Paulo ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois que ensinou, eles creram e receberam. Por isso é importante a gente receber o ensino, porque depois que a gente recebe o ensino, a gente crê e aí a gente recebe, irmãos. Então, sempre temos que estar ensinando sobre isso. Então a teoria se tornou realidade. Nós não podemos viver só de teoria. Às vezes as pessoas só querem viver do testemunho dos outros, né? Ah, não sei quem aconteceu isso com não sei quem recebeu isso, não sei quem aconteceu aquilo. Não, irmãos, nós temos que ter as nossas próprias experiências e o nosso próprio testemunho, porque a Bíblia fala que nós somos cartas que o mundo vai ler. Então nós temos que ter as nossas próprias experiências também. Vamos lá. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Então veja, irmãos, eles foram ali revestidos de poder e eles começaram a anunciar Jesus. É aquilo que nós falamos, o revestimento de poder é para pregar, é para anunciar Jesus, é para ser testemunha de Jesus. Vamos lá. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então a teoria se tornou realidade, irmãos. Nós estamos aprendendo a teoria, irmãos, mas que essa teoria não fique só na teoria, né? Que a gente seja sempre revestido de poder para poder pregar a palavra de Deus cada vez mais. Domingo, irmãos, eu estava até falando para minha esposa, domingo eu tinha ali umas coisas para fazer em casa, terminar de pintar o barraco, né? Estava trabalhando no sábado e no domingo, estava ali muito trabalhando em casa. Aí no domingo tinha muita coisa para fazer ainda, mas no domingo eu lembrei, não, mas hoje é dia de eu pregar. Então não importa o que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar unção, buscar uma palavra, buscar o poder de Deus para poder pregar, né? Aí cedinho eu fui lá para o monte, irmão, 6 e pouco já fui lá para o monte, porque lá é mais tranquilo, né, para você estudar. Fui lá, levei minha Bíblia, levei minha agendazinha, levei uns papelzinhos que eu marco, né, que eu uso para marcar a Bíblia. Então fiquei ali, irmão, um bom tempo estudando, lendo, preparando ali o esboço. Preparei ali na agendazinha, né? Até coloquei o esboço aqui e fiquei preparando. Então fica mais difícil da gente se perder. Domingo os irmãos viram, né, que nós fizemos praticamente um estudo bíblico. Então fica mais difícil de se perder. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ter essa mania. É claro, a gente pode chegar aqui, a gente pode fazer um esboço, a gente pode chegar aqui, se Deus quiser mudar a mensagem na hora, eu acredito que Deus pode fazer isso sim, irmãos. Mas muitas vezes não é Deus que faz isso. Às vezes nós que nos perdemos, né? Às vezes somos nós que nos perdemos, ou às vezes nós é que fazemos o esboço de qualquer jeito, e depois nós mesmos se perdemos no esboço, falamos, não, vou largar para lá, né? Então às vezes nós queremos empurrar a responsabilidade para Deus, né? Foi Deus que mudou, mas às vezes fomos nós que não preparamos o negócio direito. Porque, irmãos, a pregação, o que eu aprendi, que a pregação, ela tem que ser uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? O nome já diz, né? É uma pregação que expõe a palavra de Deus, que nos ensina. Tem a maneira, né? Tem como pregar ensinando e ensinar pregando, né? Tem como ensinar pregando, mas tem como também pregar ensinando. E é o ensino que liberta. É o ensino que edifica as nossas vidas. É um ensino que nos dá substância. Eu podia chegar aqui na igreja e só ficar falando, Deus vai dar, Deus vai fazer, quem recebe aí, recebe, levanta a sua mão para o alto e recebe. Podia ficar fazendo só isso, irmãos. Mas que ensino isso ia trazer?
A pessoa ali se empolgava, se emocionava, recebia, mas quando saísse da igreja, qual foi o alimento que a pessoa teve? Qual foi o aprendizado? Qual foi o ensino? Que quando chegar lá na frente ela vai se lembrar, opa, aquela palavra, aquele ensino que o pastor trouxe, essa situação que eu estou vivendo. Mas se eu ficar só, recebe, a pessoa vai aprender o quê? A pessoa vai querer receber, claro, mas vai aprender o quê? Então a pregação é uma pregação expositiva, a pregação que faz a gente vir na palavra, ler os versículos, né? Uma pregação ali que a Bíblia mesmo, irmãos, ela é linkada com toda a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a história ali, ó, se completa. Então, quando eu fui no domingo buscar essa palavra, me senti melhor para pregar aqui de noite. Eu preguei com mais facilidade. Porque às vezes, irmãos, por causa do cansaço, a correria, alguma coisa, a gente, não, eu já sei, vou ali. Aí a gente se perde. Quando vê que não, a gente está falando coisa que não tem nada a ver mais, né? Sai da palavra, desvia o foco. Isso prejudica primeiramente nós e também não vai trazer. Então, o conselho para todos nós, né, que temos a oportunidade, é orar, pedir a unção do Espírito Santo, porque tudo vem dele, pedir a ajuda do Espírito Santo e também estudar. Não é estudar também só quando for pregar, é estar sempre estudando. E no dia que for pregar, estudar, montar ali uma pregação, que com certeza, irmãos, eu creio que Deus aprova, é isso. E aí a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele nos ensina isso, né? A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar tudo aquilo que nós já aprendemos. E aí não vamos precisar preocupar com o que falar, porque o próprio Espírito Santo vai nos dar unção e vai nos dirigir, sim, mas é naquilo que nós já fizemos ali o nosso esforço também para aprender. Não adianta a gente chegar todo relaxado para pregar e querer que Deus faça tudo. Deus, eu estou aqui, me use, bota a palavra na minha boca. Se nós mesmos não estamos nos dedicando, irmãos, então é necessário sim uma dedicação, porque vai ser cada vez mais bênção para as nossas vidas, né? E aí se completa assim com o nosso testemunho de vida. Eu gosto muito de ouvir quando os irmãos estão falando que as experiências pessoais dos irmãos, os testemunhos é uma bênção do Senhor também. Não adianta só falar da vida de Davi, né? É bom falar também o que Deus fez na minha, na sua. Isso tudo é importante. Então tudo isso completa a pregação. A pregação, ela é feita disso tudo, irmãos. A pregação é feita da leitura da palavra, da exposição da palavra e da aplicação da palavra. É o ensino bíblico aqui. Ensino bíblico, né? A leitura, aí a leitura, a gente lê a palavra, a gente também expõe a palavra e a gente aplica a palavra nas nossas vidas. Todo estudo bíblico que nós fazemos, nós procuramos aplicar de forma prática nas nossas vidas, né? O que isso tem a ver com nossos dias de hoje? E aí sim, nós vamos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento e sermos abençoados. Conclusão, irmãos, conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, irmãos, fecha dizendo isso, né? Que temos que buscar, sim, a simplicidade do Evangelho, mas também o poder, os sinais que evidenciam tudo isso que nós aprendemos no Evangelho de Jesus.